eu sou a Beatriz Castro, eu sou sócia-diretora de comunicação da WBP, a maior e mais premiada agência do ABC. Hoje eu sou formada em publicidade e propaganda pela Casper Libero em 2017. O marketing digital, ele foi uma parte da minha vida que foi uma surpresa, porque eu sempre gostei muito da publicidade offline também. Mas eu comecei em agência de publicidade com 15 anos ainda estava na escola, e aí me apresentaram as redes sociais, era a época do Orkut ainda, então eu comecei a entrar no universo das redes sociais, e isso foi tomando conta de quem eu gostaria de ser no futuro ali, e depois eu fui trabalhar com uma das grandes marcas que nós temos hoje no Brasil, que é a B2W, então cuidando de saque 2.0, de Americanas.com, Lojas Americanas, Submarino, Shoptime, e ali eu vi que o futuro ele seria dominado pelo espaço digital de uma forma incrível. E hoje eu tenho certeza que o que eu decidi lá com 15 anos fez total sentido e a gente está no caminho certo. Um bom profissional de marketing digital precisa ter repertório. Sem repertório a gente não faz nada. Então a gente precisa entender a história da publicidade, eu bato muito nessa tecla. A gente precisa entender quem foram os grandes nomes da propaganda, porque se a gente não entender o que nos trouxe até aqui, dificilmente a gente vai chegar no próximo nível, no próximo degrau. Então o repertório faz com que o publicitário ele tenha a veia criativa, mas ao mesmo tempo ele seja um solucionador. Que geralmente as grandes marcas elas contratam e apostam nas grandes agências para que elas solucionem problemas. No marketing digital não pode faltar criatividade. Muitas vezes a gente vê as agências, os profissionais da propaganda focando muito só em tecnologia. Tecnologia ela é um meio, mas a criatividade vai fazer com que o seu projeto se diferencie dos outros. Marketing digital, ele não é mais o futuro, ele é o presente. Então, hoje não faz sentido nenhuma estratégia estar em um ambiente só offline ou só no digital. Ela precisa conter ambas as estratégias, mas especialmente no digital. Um case marcante, eu vou citar o meu primeiro da vida, que foi com o IFL, um dos grandes clientes que apostaram ainda quando era Pipe, né, antes da fusão e para se tornar WBP, a gente inscreveu o case apostando muito ali que o fórum que a gente tinha feito como primeiro evento da agência tinha sido bom, mas a gente não tava apostando todas as nossas fichas, né? E quando eu falo a gente, sou eu, Leonardo, meu sócio, e a gente não tava apostando as nossas fichas, mas a gente sabia que a gente tinha dado tudo da gente naquele case. E quando foi anunciado que era o melhor case da categoria, especialmente de eventos, aquilo ali fez total sentido pra gente. A inteligência artificial, ela é com certeza uma aliada dos profissionais do presente. Assim como outras tecnologias, aí quando a gente olha para o computador em si, a própria internet, ela ocupou sim alguns espaços, e aí a gente pode falar em substituição de empregos e tudo mais. Mas essas ocupações que foram substituídas, elas tiveram que se reinventar. Então, o ser humano, ele é posto à prova o tempo todo para que ele se reinvente. Então, a mesmice nunca levou ninguém a algum lugar novo. Então, a inteligência artificial, ela tá com a gente há muito tempo. Eu sempre trago o exemplo que a gente pensa mais óbvio, né? Um carro automático, ele sempre mudou a marcha para todo mundo automaticamente. Aquilo ali, de certa forma, é uma inteligência artificial. E todo mundo entende como um aliado. Então, as outras tecnologias que usam inteligência artificial também, isso faz com que a gente possa ir para um próximo degrau e que faça total sentido. Eu não sei muito bem como é a transformação digital, porque eu tenho 27 anos, então eu já nasci no mundo um pouco digitalizado. Então eu não lembro o que era um mundo sem um computador. Eu era muito pequena quando meu pai trouxe o primeiro computador para casa.
Mas viver no mundo digital é eu estar aqui, nesse momento, e procurar por, talvez, indicações de restaurantes com as características que eu desejo, sem sair daqui, sem fazer grandes esforços. Então a tecnologia, ela é muito amigável se você souber usar ela. Com certeza. O marketing digital, ele transformou a comunicação em muitos níveis, né? Então, antes, quando talvez uma propaganda, a gente tivesse um público limitado ali a ser impactado, hoje já não mais. A gente tem um simples banner, talvez em alguns sites, que atinge 3 milhões de pessoas talvez em um único dia. Então, antes, apenas grandes propagandas fariam isso. Então, vou trazer aqui os bichinhos da Parmalat, é um dos grandes nomes quando você pensa em propaganda que atingiu muita gente. Mas hoje, um simples banner pode ter o mesmo impacto que uma propaganda histórica tem. Com certeza. Com certeza. Hoje, sem dado, você não consegue ir para um próximo passo. Sem dado, você não consegue ter uma decisão bem tomada, você corre grandes riscos sem necessidade. Então, até mesmo hoje na agência, a gente decidiu apostar em uma empresa de realmente análise de dados, que é a Metrics, porque faz completamente sentido para os nossos clientes e até mesmo para a gente entender cada um dos dados que a gente está gerando, comportamento de cada público. Porque se a gente cria campanha só por criar, a gente volta naquele primeiro ponto que eu falei, a gente não soluciona problemas. Os dados, eles ajudam na tomada de decisão mais rápida e com certeza mais assertiva. Presença digital é fundamental. Quem não está na internet, quem não é visto, não é lembrado. Então, quando você vê uma propaganda na rua, independente do formato, a primeira coisa que você faz é procurar, talvez, no Instagram. É procurar no Google. Então, se você não tá ali, se sua marca não tá ali, ela morre, o usuário esquece e ela simplesmente não existe. No digital eu consumo absolutamente tudo. Hoje o TikTok, por exemplo, é uma das minhas grandes referências, porque apesar de mais de 10 anos na área da publicidade, eu acredito que eu preciso constantemente trazer mais repertório. Das grandes plataformas que eu vi como aliada e não somente consumo de conteúdo foi o TikTok. Então, eu como publicitário, eu preciso saber como que eu tenho que fazer um furo numa parede. Mas como que eu ensino isso para alguém de uma forma legal e de uma forma como um conteúdo rico? O TikTok, um simples furo da parede, vira um conteúdo, vira um chamariz e a gente consegue criar conteúdos, atingir pessoas e mudar, talvez, o dia a dia delas com um simples furo na parede. Talvez o mindset, que é a psicologia do sucesso, aquilo ali mudou. Eu sei que hoje muita gente já leu ele, mas isso me mudou como eu vejo as coisas. Então a gente tem sempre dois polos, né? A gente consegue ver o lado positivo das coisas e o lado negativo. Isso é sempre uma escolha, né? É o copo cheio, copo meio cheio, copo meio vazio. Eu preferi, com esse livro, ver as coisas de um lado mais positivo, porque sempre nós vamos ter desafios, na publicidade mais ainda, porque a gente tem um grande desafio que não é só vender o produto do cliente, mas vender com uma criatividade também. Então, e às vezes o cliente pode falar, não gostei dessa campanha por causa disso, e isso afeta o nosso ego de alguma certa forma. Então, quando a gente aprende a controlar a nossa inteligência emocional, a gente aprende a lidar melhor com as coisas, isso muda tanto a nossa autoconfiança quanto o nosso dia a dia com o cliente. Aí eu vou passar vergonha. Frozen. Todo mundo dá risada quando eu falo que um dos meus filmes favoritos é Frozen. Especialmente quando a gente fala de filmes clássicos, que aí a gente traz os filmes da Disney. A princesa, ela sempre precisou de um príncipe pra se dar bem de alguma forma.
E Frozen, ele é uma quebra de paradigma. E aí quando você analisa com racional e tudo mais, não só porque ele é bonitinho, você consegue entender que ali são duas irmãs lutando pelo bem delas duas e de uma sociedade para mudar tanto o dia a dia delas quanto o dia a dia da sociedade que elas vivem. E a união delas faz com que isso se transforme e ganhe uma força estrondosa. Então eu não gosto de Frozen só porque ele é bonitinho, mas eu gosto de Frozen porque quebrou um paradigma de uma tradição que a gente sempre teve dos filmes clássicos, tanto em desenho quanto filmes de pessoas reais mesmo. TikTok. Meu Deus. Cuidar de gato. O futuro do marketing digital, com certeza, é trazer cada vez mais usuários e de uma forma mais amigável. Então, quando eu falo disso, eu penso talvez nas pessoas da terceira idade. Quando a gente fala de redes sociais, a gente pensa em muitos jovens usando, mas como que a gente inclui também as pessoas da terceira idade para que o mundo delas também seja digitalizado? Confesso que depois que veio o TikTok pra minha vida, eu diminui o consumo no YouTube. Isso porque o TikTok ele tá simplesmente na minha mão. Mas no YouTube, se eu for falar o que eu consumo, eu gosto muito de musicais, tanto teatrais, mas quando você olha talvez pra alguma banda, eu quero ver a versão acústica de um show. Sempre tem no YouTube. As mentes digitais, elas têm, eu vou bater nessa tecla de novo, um repertório diferente. Se você não tem repertório, você vai trabalhar o mesmo formato para todas as redes sociais, o mesmo formato para todos os portais quando você anuncia alguma coisa, mas quem tem a mente digital entende que cada plataforma tem o seu próprio comportamento. Cada plataforma tem o seu próprio consumo. Até porque se fosse o mesmo, a gente não precisava de tantas. Então, muitas vezes as pessoas elas querem trazer um vídeo e ela coloca no Reels e no TikTok o mesmo vídeo. E são consumos diferentes para momentos diferentes e pessoas diferentes. Então, a sua marca também precisa se comportar de uma forma diferente.